Graça e paz, meus irmãos, colegas pastores. Quero dizer a vocês da minha alegria de mais uma vez dirigir a minha palavra a vocês neste momento de reflexão e quero pedir desculpas por não ter disponibilizado essa reflexão logo cedo lá no grupo da Ordem. Apareceram algumas demandas e eu realmente fui impedido de fazê-lo. Mas eu separei um versículo para a nossa reflexão neste momento que nós o encontramos no Salmo 18 e o verso 32, que nos diz assim: é Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. O Salmo 18 é um salmo de autoria do rei Davi. Davi ele cantou este salmo ao Senhor quando ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que havia sido vitorioso sobre todos os seus inimigos, inclusive sobre Saul. Precisamos lembrar do quanto Saul ele realmente perseguiu Davi para tirar a sua vida. Embora Saul tivesse Davi como inimigo, Davi não o tinha como inimigo. Pelo contrário, Davi se considerava servo e ele queria servir a Saul com fidelidade, com excelência, mas Saul sabia que o seu reino já havia passado de si, já havia sido transferido para Davi, porque Deus assim o quis por conta da sua desobediência e por isso ele perseguiu Davi de uma forma terrível, querendo realmente tirar a vida de Davi. Mas aí Davi se vê vitorioso sobre todos os seus inimigos. E eu quero destacar aqui nesse versículo 32, que é o momento do Salmo em que Davi ele chega a um reconhecimento. Aqui nós encontramos o reconhecimento de Davi de que ter chegado até ali, com vitória sobre todos os seus inimigos, não era mérito dele, mas foi o Senhor nosso Deus, que capacitou ele, que deu forças a ele, que deu todas as condições para que ele fosse e chegasse até aquele momento vitorioso. Então aqui no verso 32 nós encontramos esse reconhecimento. E eu quero destacar o que nós encontramos aqui na parte A, que diz assim: é Deus que me arma de força. Nesse momento aqui havia um reconhecimento da parte de Davi que o mérito não era dele. As condições para isto não veio dele mesmo, mas foi o Senhor que concedeu essas condições. E eu quero destacar que assim também deve acontecer com a gente. Precisamos reconhecer que chegamos até aqui não é mérito nosso, mas foi o Senhor, é Deus, quem está dando condições para que levemos adiante o nosso ministério e por isso nós também chegamos até aqui vitoriosos. Deus é Ele quem dá as condições físicas. Recentemente eu estive bastante enfermo, fui acometido do Covid-19, os colegas sabem disso. E colegas, a primeira coisa que acontece quando nós perdemos a condição física é que nós somos afastados, quando estamos enfermos, das nossas atividades diárias. Atividades no nosso lar, atividades no nosso trabalho. Eu fui afastado da minha atividade na empresa. Também somos afastados do ministério, da igreja. Os irmãos tiveram que dar conta do trabalho ali sem a minha presença por conta da enfermidade. Então as condições físicas para irmos sendo vitoriosos é Deus quem nos dá, mas também as condições psicológicas. Eu me lembro do rei Nabucodonosor que por não glorificar a Deus, ele acabou vivendo lá como uma fera. Perdeu as condições psicológicas também de estar ali à frente do seu reino porque não glorificou a Deus. Deus é quem dá as condições físicas, Deus é quem dá as condições psicológicas, Deus é quem nos dá as condições espirituais. Ai de nós, se nós não aproveitarmos as condições espirituais e as armas espirituais que Deus nos concede para sermos vitoriosos. Mas também não somente isto, Deus concede também os recursos deste mundo. Haviam recursos próprios dos tempos de Davi. Então imaginamos, por exemplo, como Davi foi vitorioso sobre Golias. É claro que ali é pura demonstração do poder de Deus na vida de Davi. Mas foi com uma funda que Davi foi contra o seu grande inimigo naquele momento, Golias, e foi vitorioso sobre ele. E nós também, no tempo que nós vivemos hoje, existem armas próprias para a gente, nos dias de hoje. Armas próprias do nosso tempo, que nós precisamos usar para sermos vitoriosos. Então, essas armas são as condições, os meios que nós encontramos neste mundo, os recursos que Deus nos provê hoje, para que nós sejamos também vitoriosos sobre os nossos inimigos. Não somente isso, mas também os meios pelos quais as coisas vão acontecer. Então a gente vai vendo ali a operação de Deus na vida de Davi, conduzindo Davi pelos caminhos que ele quis, por aquelas montanhas, desertos e valados, fazendo com que Davi fugisse dos seus inimigos durante algum tempo,
até mesmo de Saul, até que ele se achou vitorioso sobre todos os seus inimigos. Então as condições físicas, psicológicas, espirituais, os recursos deste mundo e os meios como as coisas vão acontecer. Tudo isso precisamos reconhecer que vem de Deus. É Deus quem nos abençoa. A parte B desse versículo diz, e aperfeiçoa o meu caminho. Ao ler o texto em hebraico, a gente vai ver que a ideia aqui de aperfeiçoar o caminho é de fazer com que o caminho ele seja perfeito. Então a primeira coisa que precisamos entender é que à medida que nós vamos enfrentando as situações, os nossos adversários, as situações adversas deste mundo, à medida que nós vamos enfrentando, vamos saindo delas e vamos sendo vitoriosos, nós vamos vendo como Deus realmente conduziu tudo em perfeição. Mesmo em algum momento a gente achando que as coisas não estavam muito boas, achando que as coisas não estavam muito certas, mas depois a gente vai ver que Deus realmente estava nos conduzindo por um caminho que é um caminho perfeito. Sem falar no que nós estamos em Cristo. E o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, se nós estamos nesse caminho, na comunhão com Cristo, nós estamos num caminho que é perfeito. Mas essa ideia aqui de que o Senhor é quem aperfeiçoa o nosso caminho, é uma ideia também de um caminho seguro, um caminho que nos faz estar em segurança. Então nós não podemos nos sentir ameaçados por nada, nem por ninguém, por nenhuma situação adversa, porque nós estamos em Cristo, então nós estamos seguros, nós estamos em segurança e não temos que nos sentir ameaçados por nenhuma situação adversa deste mundo. Não existe inimigo para nós. É claro, o inimigo existe, mas se estamos em Cristo, nós não nos sentimos amedrontados. É por isso que a Bíblia nos diz que Deus nos deu espírito de ousadia. Esse caminho, a ideia desse caminho que Deus aperfeiçoa, é uma ideia também de que Deus ele vai removendo as pedras do caminho. Então Deus ele vai realmente nos ajudando diante dessas situações e alguma coisa que a gente vai encontrar pela frente, Deus vai se encarregar também de afastar aquilo que possa nos causar algum dano, para que a gente siga firme neste caminho, cumprindo a nossa missão e dando conta do nosso ministério. E por fim, a ideia de que Deus aperfeiçoa o nosso caminho é a ideia de que nós estamos num processo de santificação. Então Deus é quem vai também fazendo com que a gente ande em santidade. E aí, meus irmãos, eu preciso fechar dizendo o seguinte: somente este reconhecimento de que esta condição vem do Senhor, assim como fez Davi, nós precisamos fazer também, é que vai trazer muita confiança para a nossa vida. Por reconhecer isso, Davi ele tinha muita confiança no Senhor. E nós também, reconhecendo isso, reconhecendo que toda esta nossa condição, ela vem de Deus, nós adquirimos também muita confiança. O reconhecimento traz confiança. Então, sigamos firmes. Sigamos adiante nesta nossa missão no ministério com esta confiança de que Deus proveu até aqui tudo aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em termos espirituais e ministeriais, mas ao mesmo tempo Deus, ele vai continuar nos concedendo todas as condições que nós precisamos. Que Deus abençoe os demais colegas, que Deus nos abençoe também no ministério que nós estamos desenvolvendo e vamos seguir sempre glorificando a Deus, reconhecendo isto da parte do Senhor e ao mesmo tempo, irmãos, seguindo com muita confiança. Que Deus abençoe a todos vocês e até um outro momento quando estaremos juntos novamente. E quero aproveitar aqui uma palhinha para dizer que nós temos aí uma grande oportunidade de estarmos juntos, Não esqueçam a nossa confraternização no dia 5 de dezembro, ok? Que Deus abençoe a todos. Tchau.